Vamos dar início à nossa segunda mentoria do projeto Correndo contra o Estresse. Hoje nós vamos abordar, e a temática é aprender a mudar rapidamente as suas respostas ao estresse, que é algo muito importante, que a gente saiba lidar de forma ótima, administrando essas nossas respostas ao estresse. Na primeira mentoria, no primeiro dia de mentoria, eu expliquei para vocês o contexto do estresse, né? Expliquei tudo como que funciona, como ele se comporta, como a gente responde ao estresse. Então, e falei também do cenário, né, das respostas de luta e fuga, que é aquela resposta que nós temos, né? Com o aumento do estresse, essa resposta, vocês lembram disso? Ela permanece e ela se desencadeia a longo prazo. E isso afeta de maneira significativa o funcionamento do nosso corpo e exacerba alguns níveis de hormônios, né? O que coloca, como nós vimos na primeira mentoria, a nossa saúde em risco. E hoje eu vou explicar, eu vou ensinar algumas estratégias muito simples que são eficazes para estimular as respostas de relaxamento do nosso corpo, que faz com que o nosso corpo ele retorne ao nível pré-estresse. Então, no final dessa aula, vocês vão conseguir, dessa mentoria, vocês vão conseguir ter algumas ferramentas para tentar entrar nesse estado de relaxamento. Por quê? Lembram que uma das coisas mais bonitas do corpo humano é a nossa capacidade de adaptação, né? Nós temos diferentes sistemas fisiológicos que trabalham juntos, né, para manter a gente saudável, manter a gente em segurança, capaz de enfrentar dificuldades do nosso dia a dia, qualquer coisa que surja no nosso caminho, tá? Ou se a gente não conseguir lidar, pelo menos tentar. E essas respostas do corpo, elas integram, como eu falei, vários sistemas corporais, de modo que, uma vez desencadeado esse movimento, né, essa situação, a resposta ao estresse nos obriga a duas coisas. Lembram? Lutar ou, pelo menos, fugir. Então, o nosso corpo ele está equipado com todas essas ferramentas. Ele também está equipado com um sistema de relaxamento, de resposta de relaxamento, que faz com que a gente consiga retornar o nosso corpo a esse nível normal de funcionamento. Algumas vezes ele faz isso de forma automática, como forma de proteção. Eu já bati o carro, como eu falei, dormindo no volante, porque o corpo desligou o disjuntor. Eu não morri porque não era a minha hora, tá? Porque o corpo ele entende que a gente precisa desse desligamento, tá? E por séculos o estresse ele foi um meio eficaz de sobrevivência. Já hoje, no nosso mundo atual, as coisas mudaram e os nossos desafios são outros, muito mais psicológicos do que propriamente físicos. Só que as respostas do nosso corpo, como já vimos, elas permanecem iguais. Isso significa o quê, então, pessoal? Que, de certa forma, nós estamos muito preparados para enfrentar qualquer coisa que venha no nosso caminho, tá? E aí a gente precisa compreender essas respostas e esses processos físicos e emocionais que a gente passa. Tudo bem? Bom, as nossas respostas ao estresse, ela nos deixa... Só vou desativar o som aqui, tá? Ela nos deixa preparados para algumas coisas e despreparados para outras, como, por exemplo, lidar com esses estressores diários que nós temos
e que a gente precisa conseguir regular para que a gente não entre naquele processo ruim do estresse crônico. E aí entra um papel bem interessante, que é o papel da nossa percepção. Por quê? Porque a nossa percepção ela complica algumas coisas nas respostas ao estresse, né? Porque muitas vezes nós temos percepções erradas de situações, tá? E eu disparo um gatilho de estresse que não era tão necessário. Por isso, eu preciso aprender a lidar e gerenciar com os meus agentes estressores. Lembra, o estresse ele é causado por conta de gatilhos, de agentes estressores. Tudo bem? Então, como eu já falei anteriormente, a maioria das nossas ameaças atuais, elas são muito mais psicológicas do que físicas, emocionais. Ameaça ao nosso relacionamento, ameaça à nossa segurança do trabalho, a nossa capacidade de transitar no trânsito, de se locomover, nossa segurança. E essas respostas, então, muitas vezes elas são disparadas de formas desnecessárias, porque muitas vezes não existe uma ameaça real. Além disso, as nossas respostas ao estresse, elas podem ser desencadeadas quando não existe ameaça nenhuma, né? Simplesmente porque a gente gera dúvida nas nossas situações, tá? Quer um exemplo? Quando a gente fica com dúvida, tá, de estar sendo traído no nosso relacionamento, essa dúvida, esse estresse causado por isso, não me leva a lugar algum. Só desencadeia todos aqueles processos que eu falei na primeira mentoria, que são extremamente ruins e deletérios para a performance. Ou seja, eu estou errando nessas percepções. É lógico, né? Se eu tenho fatos, se eu tenho alguns elementos, ok. Mas eu ficar imaginando, pensando, sofrendo por antecipação, que é só emocional, não me leva a lugar nenhum. E essas condições, elas ativam respostas de estresse que podem ser crônicas. E aí isso sim vai ser um problema, isso vai se tornar um problema. Lembram por quê? Porque nós temos os efeitos do estresse crônico, né? Aquele estresse agudo que se torna crônico. Embora a gente precise do estresse como uma forma de sobrevivência, né, na nossa história, nós não fomos projetados, como eu já disse anteriormente, para viver constantemente com esse sistema de luta e fuga, que alerta, sistema de estresse, ligado. Então, nós não fomos feitos para funcionar sobre altos níveis de estresse. Pô, Ricardo, então o que eu tenho que fazer? Você tem que gerenciar, você tem que administrar. E especialmente o motivo da aula de hoje, da mentoria de hoje, conseguir desligar esse botão, construir mecanismos de relaxamento para que a gente consiga voltar a níveis anteriores do estresse. Isso é o segredo. Agora, isso é fácil? Não, não é fácil. Mas é possível? Sim, é plenamente possível. O ruim é que se vocês me perguntassem, Ricardo, todo mundo consegue? A minha resposta é possivelmente não. Agora, qualquer um pode? A minha resposta é sim, desde que siga o método, desde que consiga encontrar e usar esses mecanismos que levam ao relaxamento, ok? Então, nós podemos construir esses mecanismos. E aí, para que vocês consigam lidar com isso, a primeira coisa que a gente precisa é tentar minimizar a frequência com que as nossas respostas ao estresse
elas são desencadeadas, aonde a gente tem mudanças. Então, por exemplo, algumas situações me levam a mudanças de pensamento. As dúvidas que eu tenho, por exemplo, em relação às provas de triatlon que eu faço, me levam a aumento do meu estresse. Isso depende de mim? Lembra da mentoria número 1? Não, não depende de mim. Pronto. Eu já não me estresso mais com isso. Porque o que depende de mim? Treinar. Eu estou treinando? Estou. Vou me manter treinando? Vou. Quando tiver a prova, vou estar preparado? Vou. Fechou. É um mecanismo de lidar com o estresse, ok? Então, vejam, eu tenho padrões de pensamento que eu posso controlar, que eu posso lidar. Um outro aspecto importante que vai nos ajudar a trabalhar e a lidar com essas situações é a criação de hábitos, marca. A criação de hábitos que vão diminuir a nossa reação, a reação do nosso corpo ao estresse. Pô, Ricardo, que hábitos são esses? Por exemplo, o hábito da meditação. Lembra que eu já falei sobre isso? Não tem que ficar 1 hora meditando. Tem processo de meditação de 5 minutos, simplesmente para alterar o nosso cérebro, mudar a maneira como ele reage às situações quando ele está estressado. Esses hábitos, quando eles são praticados, eles nos levam a conseguir melhorar essas respostas. Quando a resposta do estresse é desencadeada, quando eu tenho esses processos de meditação, quando os processos de estresse se desencadeiam, a resposta, ela normalmente é menos intensa. E o corpo ele consegue retornar a estados pré-estresse, ou seja, estados de relaxamento, de maneira mais fácil e rápida. E eu também vou falar sobre isso mais à frente, ao longo das nossas 12 semanas aprendendo sobre estresse. Nós também podemos, além de controlar pensamentos, construir hábitos, que depois eu vou explicar um pouquinho mais desses hábitos que a gente pode construir. Nós também podemos cuidar dos nossos aspectos físicos, ou seja, vocês estão correndo. E isso leva a desencadear processos que nos tornam menos sensíveis às respostas do estresse, ok? Então, quando a gente faz exercício físico, quando a gente é fisicamente ativo, nós lidamos melhor com todos esses processos quando eles surgem. E aí a gente vai, talvez, dependendo de cada um, porque eu tenho outros aspectos, como, por exemplo, a inteligência emocional, né, que vão me fazer perceber os fatores estressantes como menos estressantes, como menos perigosos do que realmente eles são. E aí, por consequência, as minhas respostas ao estresse serão menores. Talvez a maneira mais importante de minimizar os efeitos negativos do estresse crônico seja desenvolvendo maneiras eficazes de reverter as nossas respostas ao estresse, uma vez que percebemos que ele foi desencadeado. Percebi que eu tive mudança de comportamento, que meu coração acelerou, minha mão ficou suada, respostas de estresse, respostas ansiolíticas, ansiogênicas. Eu preciso criar mecanismos que me ajudem a lidar com tudo isso. Como o estresse crônico ele ocorre? Quando o nosso corpo ele permanece em um estado de estresse constante, se pudermos aprender como retornar a esse estado de repouso, em um estado de estabilidade, de homeostase, entre esses eventos estressantes, tá? A gente pode criar um período de tempo para que o corpo ele consiga se ajustar e relaxe. E assim a gente tende a não ser afetado de maneira maior pelo estresse.
Melhor ainda é se os senhores e as senhoras pratiquem técnicas que facilitem e que levem a esse estado de relaxamento. Porque nós podemos treinar. O nosso corpo, ele é treinável, tá? Para que a gente consiga repetidamente relaxar. E isso vai sendo facilitado porque quanto mais treinado eu estiver, quanto mais treinado a Chica, a Kelly, o Odai estiver, mais fácil vai ser a forma como vai relaxar. Então, não adianta eu querer fazer uma técnica de relaxamento hoje e achar que daqui 6 meses isso vai funcionar. Não adianta eu querer fazer uma técnica de meditação amanhã e achar que isso vai me servir para daqui 1 ano. Não, não é assim que funciona. Nós precisamos ter isso sistematicamente. É igual ao treinamento físico. Ou eu mantenho o meu treinamento, ou eu vou perder tudo o que eu ganhei. Vai ter essa curva, né, do treinamento, lógico. Então, eu vou perder depois de um tempo. Então, a prática de técnicas de meditação, de relaxamento, mindfulness, enfim, vários elementos que a gente pode construir como hábito para controlar o meu estresse, precisam ser sistemáticas. E um pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Então, vejam que eu falei sobre pensamentos, eu preciso controlar pensamentos, e eu preciso construir hábitos que diminuam os meus agentes estressores. Porque não tem como eu conseguir lidar com o estresse se eu não conhecer os meus agentes estressores, se eu não souber lidar com esses agentes estressores, se eu não tiver hábito para isso, ok? Então, nós temos atividades que a gente pode tentar construir como hábito para que eu consiga lidar melhor com o estresse. A primeira das técnicas que eu considero e que a literatura científica nacional e internacional considera importante para melhorar o gerenciamento e a forma como a gente lida com o estresse são exercícios de relaxamento. Por quê? Quando nós fazemos exercícios de relaxamento, nós colocamos a nossa mente, a gente explora algumas técnicas que contribuem para a nossa mente lidar com essas situações. As atividades que relaxam fisicamente o corpo, elas também funcionam para relaxar a mente ou gerenciar o estresse, porque elas não só permitem que você acalme essas respostas do corpo, por exemplo, frequência cardíaca, temperatura corporal, mas elas também nos ajudam a compreender e a separar as reações e respostas físicas, tá, do nosso estresse emocional. E com o tempo, a gente passa a ser menos reativo fisicamente, assim como emocionalmente as respostas. Então, veja, depois de um tempo que eu aprendo a lidar e gerenciar com o estresse, as minhas respostas não vão ser mais a mesma, tá? Eu não vou ser mais agressivo nas minhas respostas, eu não vou ser mais reativo nas minhas respostas. Muito pelo contrário, eu vou receber aquela informação, eu vou parar, eu vou dar aquela respirada e depois eu vou responder. Eu tenho uma coisa que eu faço comigo todos os dias, tá? Algumas pessoas até ficam um pouco chateadas, porque isso eu faço muito com e-mail. Tá? Eu recebo o e-mail longo de trabalho, algumas coisas, né, que é mais chatas, que eu paro, olho e eu queria responder na hora, mas eu paro, olho, leio e deixo ali do lado. Por quê? Porque se eu respondo na hora, as minhas palavras seriam uma. Se eu respondo 5 minutos depois, um dia depois, a minha resposta
resposta é outra. Por quê? Porque dá tempo de eu processar, dá tempo de eu digerir, dá tempo de eu usar as minhas técnicas para relaxar, para voltar à minha situação pré-tensão, pré-estresse, porque quando eu recebo alguns e-mails ruins, eu lembro quando eu recebi e-mails do meu orientador, que ele mandava e-mail às 3 da manhã e eu queria pegar ele pelo pescoço. E eu não respondia na hora, porque eu precisava daquele tempo, eu precisava daquela situação de digerir o contexto, digerir aquela resposta, tá? E isso é uma estratégia, é uma técnica que a gente pode usar para um e-mail ou para qualquer situação da nossa vida. E isso a gente aprende, isso é hábito. Eu preciso me forçar? É lógico, a vontade é o quê? Na hora. Eu estou lidando com isso e aprendendo as respostas verbais de algumas situações que eu quero responder na hora, sendo reativo. Mas isso é técnica, né? Eu não sou nenhum monge budista, então algumas vezes a resposta sai na hora. Depois eu me penitencio por isso, tá? Mas é hábito, eu estou também construindo e, modéstia à parte, eu tenho me saído até que muito bem. Meu filho tem me ensinado muito em relação a isso, de eu não responder reativamente a algumas situações, né? O pessoal que tem filho aí sabe como é que é. Então, vamos lá. Uma ótima técnica, como eu falei, são os exercícios de relaxamento. Outra técnica que se usa são exercícios de respiração, tá? E a respiração, ela é muito relaxante, é uma das minhas técnicas favoritas que eu uso e eu recomendo com muita frequência para que as pessoas façam. Os exercícios respiratórios, eles são muito simples e eles podem ser aprendidos em poucos minutos e praticados praticamente por qualquer pessoa, em qualquer lugar, de crianças a adultos. Não tem nenhuma contraindicação, ok? E como funcionam os exercícios de respiração? Lembrando que essa aula vai ficar gravada para que vocês acessem quantas vezes vocês quiserem. Bom, o que diferencia a respiração de relaxamento, de estresse, de outros tipos de respiração, aquela respiração que a gente faz todo dia, é algo muito sutil. Quando tudo está funcionando bem, o nosso corpo está relaxado, a nossa respiração natural é aquela respiração diafragmática, aonde eu devo encher a barriga, minha barriga sobe, não o peito. Normalmente quando a gente faz assim, não é? Está cansado da corrida? Está estressado? O tórax que infla, tá? E quando a gente está relaxado, é o nosso abdômen que infla. É aquela respiração diafragmática, tá? O ato de a gente liberar conscientemente a tensão no corpo através da respiração, imitar essa respiração relaxada, ela faz com que a gente entre em um estado de repouso. Isso pode ajudar a reverter as respostas que são desencadeadas pelo estresse no nosso corpo. Então, a partir do momento que eu compreendo que a respiração é uma técnica fácil, rápida, que eu posso usar em qualquer lugar, eu consigo rapidamente reverter essas situações e colocar o meu corpo em situação pré-nível de estresse. Então, relaxamento corporal, exercício físico, respiração. Ricardo, como os exercícios de respiração eles podem funcionar, tá? A respiração relaxada, ela é parte, por exemplo, de várias técnicas como a yoga. E aí, se você estiver interessado em aprender mais sobre isso, tá? Tem vários vídeos, tem até na Hotmart, tem lá vídeos sobre técnica de respiração que a fisioterapeuta Alessandra passa, tá? E eu recomendo que vocês assistam. E para quem quiser, a yoga ensina muito sobre respiração e relaxamento através da respiração.
mais rapidamente. Você pode encontrar um lugar tranquilo e confortável, se concentrar na sua respiração, relaxando os ombros, deixa o ombro cair, tá? Cair longe da cabeça. Tente perceber essa tensão no seu corpo, deixe que ele vá relaxando e preste muita atenção na sua respiração. Aonde está essa respiração? Se é no tórax ou se é no abdômen. E com isso você consegue regular essa respiração diafragmática, para que a tua respiração ela se volte para uma respiração diafragmática no abdômen, tá? É o teu abdômen que tem que inflar. Os bebês, as crianças, elas fazem respiração diafragmática. Observem os filhos de vocês. Deixem eles dormindo e ver aonde a barriga sobe e desce. Aonde o ar sobe e desce. Vai ser na barriga, porque criança tem respiração diafragmática. Depois que a gente fica velho, vira uma desgraça e o estresse faz com que a gente respire cada vez mais, inflando o tórax, o que nos leva ao aumento do estresse. Ok? Quando você fizer essa respiração, vá se percebendo e quando você sentir que está respirando de maneira totalmente relaxada, tente deixar no automático. Pare de prestar atenção, tente fazer os seus pensamentos voar para outras áreas que não o abdômen, que não a respiração. Certo? Uma outra técnica legal também é a visualização. Algumas pesquisas mostram que a visualização ela afeta o nosso corpo do mesmo jeito que a nossa mente. Então, quando uma pessoa chuta uma bola de futebol, ela ativa áreas cerebrais. Se eu colocar um eletroencefalograma em vocês portátil e fizer um mapa, né, de onde ativa as ondas cerebrais, com o EG eu vou perceber que vocês pensando em chutar, vocês vão ativar áreas muito próximas do que quando efetivamente chutando a bola. Então, quando nós temos criação de imagens vívidas, engajadas em uma atividade, o nosso cérebro ele não pode efetivamente saber qual que é a diferença entre lá e aqui, se eu estou fazendo ou se eu estou imaginando. Isso é muito legal. Então, a mente acredita que está experimentando o que a gente está visualizando. Olha que legal. Quando a gente para, fecha o olho e pensa numa prova, numa competição, numa situação estressante, certamente o coração acelera. Já falei sobre isso. Por quê? Porque são respostas que o nosso corpo tem. E isso ocorre também caso você queira visualizar e relaxar. Então, se você quiser relaxar, você pode visualizar situações, locais tranquilos. Para algumas pessoas isso não funciona, tá? Mas você pode tentar visualizar, imaginar, pensar que você está em um lugar tranquilo, algum lugar que te relaxe, pensar em alguma cor que te acalme, alguma música que te diminua esse nível de ativação. Isso é algo muito positivo, ok? Outro benefício da visualização é que podemos visualizar o corpo em um estado muito relaxado, tá? E aí a gente pode imaginar ele assim. Se o seu coração estiver acelerado, você pode imaginar esse ritmo mais lento do seu coração e ele tende a ajudar, ele tende a fazer com que a gente consiga melhorar e diminuir esse batimento cardíaco, tentar relaxar, ok? Então, se imagine em lugar feliz, em lugar calmo, lugar tranquilo. Quando vier aquela notícia ruim, aquela situação que você está assim, querendo morder alguém, para, dá uma respirada, pense em um lugar que você é muito feliz, ou uma pessoa que você gosta muito, que você se sente bem estando com ela, e você não vai responder do mesmo jeito naquela situação. Tudo bem? Seguimos então. Relaxamento muscular progressivo. É uma técnica muito legal
tá? Que eu gosto também, de vez em quando eu faço, que nada mais é do que eu tensionar o músculo. Olha essa aqui, bíceps forte. Fui fazer academia hoje à tarde. Tensiona e solta. Tensiona e solta. São técnicas de contração e relaxamento. Isso pode ser feito no corpo todo. Por quê? Quando eu contraio e relaxo, tá? Eu vou levar, aumentar a circulação sanguínea naquela região, eu vou contrair, vou sentir o músculo contraído e eu também vou sentir o músculo relaxado. Essa é uma técnica bastante eficaz. Muitas pessoas, muitos atletas com quem eu trabalhei, especialmente atletas com dificuldade de relaxar, com técnicas normais de visualização e respiração, a técnica da contração muscular, ela é muito boa, tá? Então, pode ser feita no corpo todo, o tempo que você quiser, tá? E você pode reservar poucos minutos para isso. E aí você vai repetir algumas vezes, tá? Essa contração. Eu recomendo que vocês vão de uma extremidade do corpo para a outra. Então, começa lá na panturrilha, no pé, nos braços, e vai passando ao longo do corpo, certo? Depois eu vou disponibilizar também essas técnicas no arquivo, na plataforma, para que vocês tenham todo esse conteúdo descrito, para que vocês consigam seguir. A mini meditação, ela também é uma ferramenta legal, eu falo muito na meditação, tá? Meditação, especialmente as curtas, porque eu não acho que a gente consiga, tá? Eu não consigo ficar 40 minutos meditando, tá? Eu defino de 3 a 5 minutos no meu dia com uma técnica de mini meditação, aonde eu vou relaxar. Eu vou parar, vou planejar o meu dia, vou pensar como eu quero o meu dia, como eu quero que se desenvolvam as tarefas ao longo do meu dia. Isso me dá uma condição melhor, tá? Para que a gente consiga relaxar. Então, dedique alguns minutos a se concentrar inteiramente em você, tá? Em como você consegue se ajudar em situações que você precisa controlar. Isso vai facilitar muito, certo? Um elemento que muita gente não gosta ou não tenta ir atrás é suporte social. Para alguém, para um amigo, a esposa, o marido, que você possa se apoiar durante esses momentos difíceis. Isso pode trazer um alívio muito grande. Na verdade, durante esses momentos, uma resposta de cuidar e fazer amizade, seja eu cuidar da pessoa ou a pessoa cuidar de mim, ela é muito boa, tá? Especialmente em mulheres, tá? É muito necessário que tenham esse apoio, tá? Por conta de alguns aspectos emocionais, por conta de alguns processos fisiológicos que se desencadeiam na mulher todos os meses. Eu sei, muita gente não gosta de dividir problemas com outras pessoas, mas é algo muito importante. Vale lembrar também que esse suporte social ele é bacana de ser retribuído. Quando você recebe de alguém, você retribui isso para alguém e essa retribuição lhe faz um bem danado e causa uma sensação de bem-estar e prazer muito grande, ok? Então você precisa passar por todos esses processos para se conhecer e para conseguir retornar o teu corpo a estágios iniciais pré-situação estressante. Por quê? Porque aí você vai lidar de maneira efetiva com todo o teu estresse. Amanhã eu vou mandar para vocês uma lista de perguntas para que vocês se façam, né? Na mentoria passada, na semana passada, eu mandei uma lista para que vocês respondam. Aquilo não é para vocês me mandar, nós vamos trabalhar em momento oportuno com aquilo. E eu vou mandar amanhã uma lista de perguntas para que vocês se questionem. Como, por exemplo, tenho alguma limitação que possa dificultar algumas técnicas de relaxamento? Dor muscular, dor física, eu
não consigo. Aí vocês vão colocar porque eu vou tentar ajudar vocês com isso. Porque nós vamos avaliar as respostas para tentar melhorar esse processo de relaxamento, que é o que vocês buscam aqui comigo. Bom, aquelas sugestões semanais, tá? Para que vocês comecem agora, comecem já. Essa semana, esse novo roteiro de técnicas. Eu, se fosse vocês, eu não experimentaria uma técnica e levaria ela sempre a mesma. O que eu faria? Eu experimentaria algumas técnicas todo dia, uma técnica diferente para ver o que eu melhor me adapto, tá? E aí você pode tentar fazer um dia outro, ou uma semana cada técnica, e construa um roteiro, um diário mental ou escrito, para que vocês consigam perceber qual funciona melhor. Perfeito? Então, dica do Ricardo, eu não gosto de dica. Estratégia do Ricardo. Façam uma estratégia por dia ou uma estratégia por semana, para que vocês efetivamente consigam ver qual é a que melhor funciona. Perfeito? Sensacional, pessoal! Fantástico! Espero que vocês tenham gostado de hoje. Como eu falo sempre, um beijo do gordo. Valeu, pessoal. Um abraço.